nós escolhemos. Eu até fiquei, Levi, pensando, será que eles escolheram o mesmo que a gente, né, e tal? Mas eu, certo, mesmo que tivesse escolhido, ia dar assim. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançada sua idade, pois teve por fiel aquele que havia sido feita a promessa. Por isso, também nenhum, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Enquanto uma de Abraão falando, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, quando aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito que Isaque será chamado tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, que onde também, figuradamente, o recobrou. Levi, o que aqui você acha nesse relato que nós lemos de Abraão e a vida de fé que ele demonstrou? Eu acho interessante que a história de Abraão a gente pode dividi-la em episódios. E dividindo os episódios da história de Abraão, no início de sua história, eu já consigo perceber duas características que Deus ele tem no momento do seu chamado, e essas características eu já chamo a atenção para nós aqui hoje. Primeiro, Abraão, como a gente conhece muito bem a história, Abraão ele foi chamado de um lugar totalmente improvável, e Deus ele é improvável. Por quê? Abraão ele veio de uma cidade de viés pagão. Aquela cidade não era uma cidade onde tinha crentes, adventistas do sétimo dia, pessoas que conversavam e falavam sobre Deus. E Deus teve essa ideia: eu vou chamar alguém lá daquela cidade, chamado de Ur, que depois ficou conhecido como Ur dos Caldeus. E chamou um rapaz que estava lá no meio, totalmente avulso, sem ser pastor, sem ser teólogo, sem ter conhecimento da Bíblia, sem ter conhecimento de nada. Ele chamou essa pessoa para depois ter o título de pai da fé. Então eu já vejo, a primeira coisa que eu vejo no primeiro episódio da vida de Abraão é justamente como Deus ele é para nós improvável. E a gente já começa a observar os aspectos da fé, de não enxergar o que é a fé, de não ver o que Deus enxerga. E a segunda coisa, já concluindo e passando para você, é justamente sobre a capacidade. Talvez não, com certeza Abraão ele não era o mais capacitado. Abraão ele veio de um local onde provavelmente ele não era mais capacitado para estar sendo o pai da humanidade. Mas mesmo assim Deus escolheu, e nós vamos enrolar, vamos saber da história dele. O que eu acho interessante também, Levi, quem é de fora talvez tenha essa sensação. Depois que eu vi, que eu saí de minha terra natal, eu passei a ver a história de Abraão nesse sentido, nesse ponto inicial, de maneira diferente. Porque quando a gente sai da nossa terra natural, da nossa parentela, por mais que às vezes a gente, quando a gente estivesse lá, dissesse, mas esse lugar é ruim, eu queria sair. Mas quando a gente vai para outra terra, meio que depois a gente sente aquela saudade, porque a nossa terra é a nossa terra, é a nossa raiz. E naquele tempo lá de Abraão, é interessante que o ser humano ele tinha uma relação com a terra que hoje é diferente da de hoje. É como se ele se apegasse à terra mesmo, ele fosse parte da terra, do território ali, era da natureza. Então agora imagina Deus dizer para você, olha, sai daqui, abandona tudo, abandona o seu trabalho, abandona a sua família, sua namorada, abandona tudo e vai para uma terra que você nem sabe qual é. Seria fácil para você um desafio desse? Sair de onde você